Você já se perguntou como podemos aplicar e trabalhar com as leis de Newton em um corpo o qual está subindo ou descendo uma ladeira? Quando observamos que um corpo está subindo ou descendo uma ladeira, ou até mesmo alguém empurrando um móvel em uma rampa, que tipo de forças poderemos observar nesta situação? Fica ligado neste vídeo, que logo após a vinheta, que nós iremos trabalhar a aplicação dessas forças para que você não se atrapalhe na resolução das questões que envolvam plano inclinado. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também não deixe de deixar o seu like ao final deste vídeo, caso você goste desse conteúdo. Lembrando também que o seu like é muito importante para a manutenção do nosso canal. E vamos que vamos. Observe na figura aqui ao lado que nós temos um plano inclinado, representado por um triângulo retângulo, e temos um ângulo θ, o qual está sendo formado entre a superfície horizontal e o plano inclinado. Temos também aí um corpo que está apoiado sobre esta superfície, e agora vamos começar a analisar as forças que atuam sobre o mesmo. Vamos considerar também um plano cartesiano para facilitar a análise das forças que iremos encontrar neste sistema. Temos a pressão que o corpo exerce sobre a superfície, em virtude da força-peso que a Terra exerce sobre o mesmo, a qual vamos chamar de PY. Temos também a força normal, que é a superfície que exerce sobre o corpo, também orientada no eixo Y, perpendicular à superfície de apoio, não podemos esquecer disso. Temos também a força-peso em relação ao eixo Y, que é a força que fará com que o corpo tenda a escorregar nesta superfície inclinada. E, em contrário ao sentido do movimento, nós temos a força de atrito entre as superfícies de contato. Podemos observar que com os pesos Px e Py, podemos encontrar qual a direção e o sentido do peso real do corpo. Observe que nós poderemos aplicar uma das regras que utilizamos lá nas componentes dos nossos vetores, e assim podemos determinar qual a intensidade do peso do corpo em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Observe que nós teremos entre a força-peso real do corpo, Px e Py, um triângulo semelhante ao triângulo que está sendo representado pelo plano inclinado. Com esse triângulo semelhante, podemos determinar a intensidade das forças-pesos em relação ao eixo x e ao eixo y, fazendo uso das nossas razões trigonométricas seno e cosseno. Observe que a intensidade do peso em relação ao eixo x, ou seja, Px, será igual à intensidade do peso do corpo multiplicado pelo seno do ângulo formado entre a superfície inclinada e a horizontal. Já a componente do peso em relação ao eixo y será determinada pela intensidade do peso real do corpo multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre o plano inclinado e a superfície horizontal. Com isso, vamos fazer uma aplicação do nosso conteúdo visto neste vídeo. Para fazermos uma aplicação do nosso conteúdo, vamos resolver a seguinte questão da Universidade Federal de Pernambuco, a qual diz o seguinte: no plano inclinado da figura abaixo, o bloco de massa m desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, puxando o bloco de massa m. Sabendo que não há atrito de qualquer espécie, qual é o valor da razão m sobre m? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos aí então a nossa figura. Observe que nós temos o bloco que está sobre o plano inclinado, tem uma massa maior que o bloco que está suspenso. Lembrando que o M maiúsculo indica uma massa maior, o M minúsculo uma massa menor, mas que também não vai implicar tanto na nossa resolução. O plano inclinado forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, e podemos observar o sentido do movimento determinado pela setinha indicada aí com a aceleração do sistema. Então, resolvendo nossa questão, temos mais uma vez aí a nossa figura, a qual vamos utilizar para indicar as forças que atuam sobre o sistema ou sobre os corpos. Então, temos a força-peso desse bloco que está suspenso pelo fio ideal, a força tensora sobre o fio, no sentido contrário. Sobre o bloco M que está apoiado sobre a superfície, nós temos a força tensora, contrária à outra força de tração. Lembrando que essas duas forças são pares de forças de ação e reação. E em virtude dele estar descendo com aceleração A, nós temos o peso em relação a x,
que é o peso que faz com que o corpo escorregue. Lembrando também que nós temos o seno de 30 igual a 0,5 e o cosseno de 30 igual a 0,8. Resolvendo nossa questão, para o corpo de massa M, ou seja, o corpo que está apoiado sobre a superfície inclinada, nós temos a sua expressão resultante, que vai ser Px, o qual está no sentido do movimento, menos tração, que está no sentido oposto, igual a massa vezes a aceleração deste corpo. Para o corpo de massa M, o que está suspenso pelo fio ideal, sua expressão resultante será tração, que está no sentido do movimento, menos peso deste corpo, que está no sentido oposto, igual a massa vezes a aceleração. Vamos determinar agora a soma dessas duas expressões. Então teremos peso de x menos peso de m igual massa vezes aceleração mais massa vezes aceleração. Observe que tração foi eliminada porque nós temos na primeira expressão a tração negativa e na segunda temos uma tração positiva. Então, simplificamos essas duas forças. Colocando a aceleração em evidência, então nós temos Px menos Pm igual a soma das massas vezes a aceleração. Então, temos aí, mais uma vez, Px menos Pm igual a soma das massas vezes a aceleração. Desenvolvendo Px, já que Px é o peso do corpo vezes o seno do ângulo, então, o corpo Pm vezes o seno de θ menos Pm igual a soma das massas vezes a aceleração. Como o peso do corpo é a massa dele vezes a aceleração da gravidade, que é 10, então nós temos m vezes 10 vezes 0,5, que é o seno de 30 graus, menos 10 vezes m, que é o peso do corpo que está suspenso pelo fio ideal, igual a soma das massas vezes 2, que é a aceleração do sistema. Então, nós temos m vezes 10 vezes 0,5 é igual a 5m, menos m vezes 10, 10m, igual a 2 vezes m mais 2 vezes m. Então, nós temos 2m mais 2m. Jogando os termos semelhantes para ambos os membros, então nós temos 5m menos 2m é igual a 2m mais 10m. No primeiro membro, 5m menos 2m, nós temos 3m. E no segundo membro, 2m mais 10m, nós temos 12m. Então, fazendo aí a razão de m maiúsculo sobre m minúsculo, ou m sobre m, ou fazendo meio pelos extremos, nós temos m sobre m é igual a 12 sobre 3, e nós teremos aí m sobre m igual a 4. Essa é a resolução e a resposta da nossa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, que ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. Faça seus comentários aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida também, deixe aqui embaixo. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.